Irmãs e irmãos, que Deus Espírito Santo nos guie também neste momento em que queremos olhar os textos bíblicos antes lidos. Novamente entramos no tempo da Quaresma. E eu confesso a vocês que eu tenho aquele sentimento de que nós ainda nem saímos do tempo da Quaresma, que nós iniciamos no dia 26 de fevereiro do ano passado. É que a pandemia nos colocou numa quaresma ou numa quarentena prolongada. E a sensação que eu tenho é que nós ainda estamos no deserto, em meio a muitas preocupações, dúvidas, incertezas e ansiedades. Mas também é verdade que nós estamos aprendendo muitas coisas importantes neste período. Estamos repensando prioridades, estamos repensando valores e especialmente o nosso jeito de nos relacionarmos com o nosso Deus. Eu tenho feito isso e eu tenho certeza que você também. E Deus tem nos relembrado coisas muito importantes, porque estamos aprendendo bastante neste tempo. Deus tem nos lembrado, por exemplo, de que não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, conforme Hebreus 13:14. Deus tem nos lembrado de que a nossa pátria está no céu, de onde nós também aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, conforme escrito em Filipenses 3:20. Sim, estamos reaprendendo a viver dia a dia, firmados e apegados à palavra de Deus e às suas promessas. Como, por exemplo, ao que Deus nos diz no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou então, descansa no Senhor e espera nele. Mas é claro, quando eu digo que nós estamos entrando no tempo da Quaresma, eu me refiro a esse tempo depois do Natal, depois da Epifania e antes da Páscoa, e que teve início na última quarta-feira, conhecida como Quarta-feira de Cinzas. E este é um tempo de jejum, diriam os mais antigos, ou então um tempo de repensar a vida, repensar as atitudes, o jeito de viver e, como já disse antes, o jeito de nos relacionarmos com o nosso Deus. Não apenas durante 40 dias, mas com vistas à vida eterna com Deus no céu. É claro, para muitas pessoas, Quaresma é apenas um tempo em que se deixa de fazer certas coisas, para desta maneira, quem sabe, merecer o favor de Deus, ou quem sabe assim agradar a Deus, para uma vez terminado o tempo da Quaresma, continuar tudo como era antes. Pois quero dizer que aí está um dos grandes equívocos da vida religiosa de fachada, baseada em méritos e recompensas. E muita gente vive este equívoco, achando que com algumas atitudes e restrições estarão agradando a Deus e merecendo seus favores. O nosso Senhor Jesus abordou essa questão no seu sermão, conhecido como Sermão do Monte. Está em Mateus 5-7. E do capítulo 6, hoje, nós destacamos ensinos de Jesus, especialmente sobre como orar, sobre como ajudar o próximo necessitado e como jejuar. Estes eram 3 aspectos muito presentes na vida religiosa, na prática religiosa do povo de Israel. Porém, eram praticados de modo muito equivocado, especialmente por parte dos líderes religiosos, os escribas e os fariseus. Segundo as palavras de Jesus, eles os praticavam com a finalidade de serem vistos pelas pessoas. Ou seja, eles ajudavam o próximo para serem reconhecidos e aplaudidos. O foco não estava em servir o próximo necessitado.
O foco estava simplesmente em atrair a atenção para o seu gesto e então receber o reconhecimento das pessoas. Jesus diz também que eles oravam com a finalidade de serem vistos pelas pessoas. Os israelitas, eles tinham o costume de observar horas de oração. E temos vários exemplos disso na Bíblia. O profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, ele orava 3 vezes ao dia, conforme o seu costume. Podemos ler em Daniel 6:10. Também no Novo Testamento, após a ascensão de Jesus, os apóstolos Pedro e João foram ao templo para a oração da hora nona. Está lá em Atos capítulo 3. Eles eram bem regrados na oração, mas a oração sempre acontecia em locais reservados das suas casas ou do templo. Já os fariseus e os hipócritas faziam deste momento um espetáculo público. Buscavam exatamente os locais de aglomeração de pessoas para então serem reconhecidos como pessoas que oram. Eles também jejuavam com o fim de parecerem piedosos perante os outros. O jejum fazia parte dos ritos religiosos do povo de Israel e era uma demonstração de arrependimento e de humildade. Contudo, os hipócritas fariseus faziam desse momento um momento de autoglorificação, fingindo um rosto triste para então terem o reconhecimento e a piedade e o aplauso das pessoas. Em resumo, estas pessoas viviam uma religiosidade teatral, onde eles eram os personagens ou os atores centrais. Por isso, Jesus, tendo diante de si este quadro, e vendo que a religião deles não era de seus corações para o coração de Deus, Jesus orientou assim: evitem, eu vou ler aqui, evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Não procurem uma religião de aparências, não pratiquem uma religião de aparências, ou uma religião que procura recompensas. É claro, Jesus também disse que esse tipo de prática religiosa tem lá suas recompensas. 3 vezes Jesus disse que eles já receberam a recompensa. Que recompensa? O reconhecimento das pessoas, o aplauso das pessoas. Esta foi a recompensa. Contudo, o Senhor Jesus concluiu, de que eles não terão nenhuma recompensa diante do Pai de vocês que está nos céus. Irmãs e irmãos, eu fiquei pensando, será que estes problemas também existem no contexto religioso dos nossos dias? Será que estes problemas também existem no nosso relacionamento com Deus? Será que nós também vivemos a nossa vida religiosa com a finalidade de sermos vistos pelas pessoas? Será que também corremos o risco de praticar e de viver uma religião interesseira que busca algum tipo de recompensa? A verdade é, e isso é uma coisa certa, o problema que esteve presente na vida de Adão e Eva também está presente em nós e que se chama pecado. E sabem, o pecado quer tirar Deus de foco e colocar o ser humano no centro. Esse é o grande problema do pecado, destronar Deus e colocar o ser humano no centro. Era o problema dos escribas e fariseus. A prática religiosa deles girava em torno deles e não em torno da vontade de Deus. Então, exatamente por isso, esse assunto também diz respeito a nós e precisamos cuidar. Eu tenho a impressão de que religião, na nossa atualidade, ela é vista muito mais como um meio para alcançar satisfação pessoal
e não para conhecer a vontade de Deus e viver em comunhão com Ele. Pouco se pergunta hoje em dia sobre a vontade de Deus. As pessoas costumam dizer que o importante é sentir-se bem e ser feliz. Eu acho que está aí uma das razões porque as pessoas mudam tanto de igrejas, ou também porque surgem tantas novas religiões e práticas religiosas, porque as pessoas tentam fazer com que tudo gire em torno delas, de elas sentirem-se felizes. Talvez se o Salvador tivesse que nos dizer uma palavra hoje, ele diria assim: evitem viver a vossa religião pensando apenas em encontrar satisfação pessoal, mas busquem conhecer a vontade de Deus e de viver sob sua direção. E aí está aí, no meu entender, um desafio deste tempo de Quaresma. Que a Quaresma seja para nós um tempo de reavaliação, um tempo de estreitar nosso relacionamento com Deus. Ou, como disse o Senhor Jesus, um tempo de entrar no quarto, um tempo de fechar a porta, um tempo de falar honestamente com o nosso Deus e de estarmos diante dele do jeito que nós somos, não aparentando ou querendo aparentar algo a alguém. Que este seja para nós um tempo de jejum. E eu não me refiro a nós nos abstermos de comidas, mas de nos afastarmos dos nossos interesses pessoais, dos nossos interesses puramente terrenos, e de buscarmos fazer a vontade de Deus. Que este tempo seja para nós um tempo de olhar para Jesus na cruz. E então nos lembrarmos que Jesus veio a este mundo não para ser servido, mas para servir. Que Jesus veio a este mundo não pensando em si mesmo, mas pensando nas pessoas, na salvação de toda a humanidade. E eu acredito que quem conhece este Salvador, que se ofereceu como sacrifício na cruz, em pagamento pelo pecado e culpa de todas as pessoas, quem conhece este Jesus não vai viver uma religião de aparência e de interesse pessoal. E o Senhor Jesus mesmo conclui dizendo que o Pai de vocês que vê em secreto, Ele sim recompensa. Bem, eu quero concluir esta mensagem destacando uma palavra que o apóstolo Pedro escreveu e que também foi ouvida nas leituras bíblicas deste culto. 2 Pedro 1, 5-7. Eu quero ler o texto. Diz assim: por isso mesmo façam o possível para juntar a bondade com a fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento. Ao conhecimento, juntem o domínio próprio. E ao domínio próprio, juntem a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã. E à amizade cristã, juntem o amor. Observaram, irmãos e irmãs, o ponto de partida está na fé. E a fé agrega uma série de atitudes, a fé sincera e verdadeira no Cristo Salvador, ela agrega uma série de outras atitudes que o apóstolo mencionou, como a bondade, o conhecimento do Salvador, o domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a amizade cristã e o amor a Deus e ao próximo. Observaram que o apóstolo relacionou uma série de atitudes que brotam da fé, que acompanham a fé e que também demonstram que a fé é verdadeira. Mas não atitudes egoístas, não atitudes que chamam recompensas para si, mas atitudes que se voltam para Deus e para o nosso próximo.
Por isso o apóstolo concluiu dizendo assim, vou ler também: são estas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm de Jesus Cristo. É nessa linha também que o apóstolo Tiago escreveu, dizendo assim: a religião pura e sem mácula é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e manter-se incontaminado do mundo. Em resumo, da fé autêntica, resultado do relacionamento com o nosso Salvador, brotam atitudes, não atitudes egoístas, mas atitudes de amor e bondade que se voltam ao nosso Deus e ao nosso próximo. Que tal? Vamos repensar isso nesse tempo da Quaresma? Deus nos abençoe e guie. Amém.